jeito de fazer mudanças. Bom, a mensagem de Bill para a empresa era: vamos procurar muitos jeitos novos de travarmos essa nova batalha. Dá para dizer que esse foi o início da Guerra do Navegador. Em 1993, fora de um pequeno círculo de hackers de computadores e cientistas da pesada, a internet era desconhecida e mal amada. Mas em 1995 a situação havia mudado dramaticamente. Agora, gramas a magia e energia de um bando de engenheiros aqui no Vale do Silício, a internet estava se tornando um fenômeno em grande escala, uma tecnologia comparável em importância à televisão e à imprensa. E na liderança desse ataque estava a Netscape, com seu navegador que estava se tornando o portal de entrada da web para milhões de pessoas. A empresa tinha acabado de contratar um respeitável CEO e os lucros estavam entrando. O futuro parecia tudo cor-de-rosa, ou não. Este homem com certeza não concordava. Ele se chama Gary Reback, um conhecido advogado antitruste do Vale do Silício que no verão de 1995 estava se preparando para a batalha de sua vida. Como muitos outros no Vale, ele sabia que Bill Gates queria a internet e, mais do que a maioria, ele sabia, graças a uma carreira de conflitos com a Microsoft em defesa de seus clientes do Vale, que quando Gates defendia seus negócios, uma coisa era certa: havia sangue. E Reback tinha sido contratado pela Netscape e na hora ele viu que a jovem empresa havia subestimado e muito a ameaça que enfrentava. O plano empresarial da Netscape presumia que a Microsoft obedeceria à lei, ou que alguém os forçaria a obedecer à lei, e eu suponho que isso não seja nenhum absurdo, afinal, quando você abre um negócio, não espera que um concorrente incendeie a sua fábrica. Não espera que um concorrente vá aos seus distribuidores e os ameace de falência se comercializarem o seu produto. Mas foi exatamente isso que a Microsoft fez. O problema para a Netscape era que a Microsoft e Bill Gates tinham percebido que a jovem empresa era a principal ameaça à sua dominância continuada. Na salva de abertura de uma guerra de alta tecnologia, Gates despachou um grupo especial de enviados, incluindo Thomas Verdon, para um encontro de chefões por trás das linhas inimigas aqui, onde então era a sede corporativa da Netscape. E o resultado foi uma das reuniões mais controversas da história empresarial moderna. Sabe-se com certeza que a reunião entre a Microsoft e a Netscape aconteceu aqui, mas o que aconteceu por trás de portas fechadas ainda é assunto de muito debate. A versão da Microsoft é mais ou menos assim. Nós fomos até lá em junho de 1995 e tivemos uma discussão bem aberta com eles sobre como poderíamos trabalhar com a Netscape, como trabalharíamos com ele em servidores da web, navegadores e como daria para usar, tipo, o Microsoft Word para rodar com o software da Netscape. Foi uma discussão bem ampla, que rolou por umas 6 horas, um dia inteiro de discussões. E foi interessante, a reunião correu fácil e amistosamente. Ei, isso não parece tão ruim, mas a versão dos eventos da Netscape foi só um pouquinho diferente. Eles foram à reunião e fizeram uma oferta. E a oferta era: eu venço e talvez vocês sobrevivam. Ou eu venço e talvez vocês não sobrevivam. Basicamente, essas eram as duas escolhas. Parecia aquela cena de O Poderoso Chefão. A Netscape recebeu uma oferta que não podia recusar. Eu era um bebê, e eu e alguns dos outros garotos fomos lá, e ao estilo do Poderoso Chefão, ameaçamos a Netscape. Isso é um absurdo, é descaradamente absurdo. A Microsoft nos ofereceu $1 milhão por acesso ilimitado a toda a nossa tecnologia, e esse era um montante total da oferta. Então, essencialmente, eles disseram: compraremos toda a sua empresa por $1 milhão. Peguem ou larguem, mas se largarem, nós vamos copiar tudo o que fizerem. Eu me lembro de ter pensado na hora: se isso não é ilegal, deveria ser. Se as afirmações da Netscape fossem verdadeiras, isso significava que a Microsoft tinha infringido a lei antitruste americana para ser exato. O objetivo da lei era restringir o comportamento de empresas detentoras de monopólios, e a maioria dos especialistas não concordava que era isso que a Microsoft tinha com o seu sistema operacional Windows. Poucas horas depois da reunião, a Netscape pediu a Gary Reback que alertasse o Departamento de Justiça americano sobre o ocorrido e começasse a estabelecer as bases para um processo contra a Microsoft. Mas Thomas Verdon farejou algo estranho. Porque a Netscape tinha um advogado antitruste, e não era um advogado qualquer, mas era o lendário Gary Reback, o cara que ficou famoso por perseguir a Microsoft por anos, tentando incitar o governo a abrir um processo contra a Microsoft. E aí, eu sabia que tínhamos sido enganados. A reunião tinha sido uma armação. Uma teoria paranoica? Sem dúvida. Na época, a Netscape era a empresa jovem de alta tecnologia do momento. Então, por que precisaria armar contra a Microsoft? Em Wall Street,
Analistas e banqueiros tinham começado a cantar louvores, falando do futuro brilhante que haveria se a Netscape se tornasse pública. Analisei as projeções para a Netscape e me dei conta de que havia uma chance dela se tornar a empresa de software de crescimento mais rápido do mundo. Jim Clark começa a socar a mesa e dizer: temos que abrir o capital da empresa e temos que abrir agora mesmo. E todos na sala ficaram dizendo: sério? Tem certeza? Praticamente dava para prever que teríamos entre 60 e 80 milhões em faturamento naquele ano. Espera um pouco aí. Só um minuto, vamos pensar nisso. Antes da Netscape, a regra real em Wall Street era que uma empresa precisava de pelo menos 1 ano, de preferência 2, de crescimento estável nos lucros antes de sequer pensar em se tornar pública. Mas a Netscape, em agosto de 1995, só existia há 1 ano. Não tinha nem um centavo de faturamento e não fazia a mínima ideia de como obtê-lo. E como Jim Clark me contou, o motivo pelo qual ela queria ir a público tão rápido era porque precisava de uma sorte gigantesca para construir o maior iate computadorizado do mundo. Então, sob essas circunstâncias, abrir o capital era uma loucura da Netscape, certo? Errado. Em seu primeiro dia na bolsa, as ações da Netscape subiram como um foguete, provocando um crescimento na internet que ressoaria pelo resto da década. Eu estava no meio do pregão e fui falar com o nosso representante, David Slane, e com o Matt da Solda, que administrava os nossos investimentos. E ele parou na minha frente e impediu que eu chegasse perto do Dave. E eu perguntei: o que é que está havendo? E ele disse: estamos com um volume enorme de negociação de ações e o Dave precisa se concentrar ao máximo. E começamos a ver a maior negociação inaugural de ações e a maior valorização de todas. E a gente pensou: puxa, as pessoas gostam mesmo da gente. A internet passou do nada à maior história a chegar à mídia e à consciência do consumidor em toda a história. E então, naquele momento, a atenção que nós recebemos caiu fora da escala. Eu tinha investido 5 milhões na empresa. E no final daquele dia, naquele pregão, eu faturei 663 milhões. O suficiente para Clark comprar o seu iate. E para a Netscape se tornar uma empresa pública com ações que valiam $120 e uma empresa com um valor de mercado de mais de 2 bilhões. Os engenheiros da Netscape, jovens na casa dos 20, agora eram nerds famosos e podres de ricos. E é claro que isso lhes subiu a cabeça. E no alto de suas viagens eles começaram a pensar que eram invencíveis. Eles até tratavam os seus aliados com arrogante indiferença. E os seus inimigos? Havia um em especial. Eles violaram uma das regras mais sagradas do Vale do Silício. Não faça sombra no gigante. Nos dias em que ninguém mandaria a Microsoft se catar, lá ia Marc Andreessen à imprensa, repetidamente desdenhando a empresa. Marc Andreessen deixou muito claro em muitas ocasiões que ele não achava a Microsoft grande coisa, não achava que o software da Microsoft era de qualidade e achava que o Windows estava morto. O Windows será um conjunto de drivers de dispositivos mal depurados. Essa é uma das suas declarações mais notáveis. Um conjunto de drivers de dispositivos mal depurados? O que isso quer dizer? Para as pessoas que falam a nossa língua como você e eu, não parece tão ruim. Mas se você é engenheiro, o tipo de pessoa que fala geek, o comentário de Marc Andreessen foi o equivalente a xingar a mãe de Bill Gates. E foi o que bastou para Gates, que lançou a Microsoft numa guerra contra a Netscape. Para os criadores do Windows, que estão entre alguns dos melhores programadores do mundo, ter o seu bebê chamado de um conjunto de drivers de dispositivos mal depurados era enfurecedor. E isso era um insulto. E isso foi a sua motivação. Eu coloquei fotos dos maiores executivos da Netscape e algumas de suas declarações nas paredes dos nossos corredores para motivar o pessoal e mostrar que era contra aqueles que estávamos lutando. E aí começaram a publicar artigos onde se lia Netscape, a nova Microsoft. E nós dizíamos: não, nós somos a Microsoft, nós somos a nova Microsoft. Com seus engenheiros doidos para brigar e com as emoções à flor da pele, em 7 de dezembro de 1995, Gates contou ao mundo que o seu alvo era a Netscape. A Microsoft pretendia levar a empresa iniciante de Clark e Andreessen para a cova com o seu próprio navegador, o Internet Explorer. A Microsoft rapidamente marcou uma reunião de analistas e imprensa em Seattle. E eles fizeram isso de propósito no dia do aniversário do ataque a Pearl Harbor. Foi chamado de Dia de Pearl Harbor e a ideia era que atacariam a Netscape com tudo o que eles podiam. Todos na Microsoft, todos os grupos, todos os produtos estavam alinhados e concentrados na luta contra a Netscape. E poderíamos dizer que estávamos concentrados na internet, mas era contra a Netscape.
E era isso, era só o que importava. Chamamos todos para ajudar. Isso não é um treino. Temos que destruir essa empresa.